Olá, bem-vindos de volta. Vamos seguir o nosso estudo, fazer uma oração para começar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. A gente te pede, Senhor, ajuda para compreender e aplicar nas nossas vidas os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos dar seguimento à nossa leitura. Vamos iniciar a segunda fase agora da história de José. Vamos lendo e conversando sobre esse capítulo 41. E esse capítulo é um capítulo importante porque muitas pessoas ensinam que o que vai acontecer no capítulo 41 é o ápice da história de José, mas não é. Vamos conversar então, vamos lendo então aqui, começando no verso 1. Ao final de 2 anos a mais que ele ficou na prisão, depois de ter revelado o sonho que os seus companheiros de cela tiveram. Então, passaram-se 2 anos, o copeiro saiu da prisão e o padeiro foi enforcado. O copeiro esqueceu de José, passam-se 2 anos e o faraó tem um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, esse é o sonho do faraó. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Então, novamente, estamos vivendo uma dupla de sonhos, né? José, quando ainda se encontrava com a família, teve 2 sonhos. Depois, na prisão, ele escutou os 2 sonhos dos companheiros de cela, um sonho de cada um. E agora o faraó teve 2 sonhos. Então, pela manhã, perturbado, o faraó, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros, que tinha ficado preso, com José, disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Se arrependeu, se deu conta que tinha esquecido de José. Aí ele contou, certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação de seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disse. Eu fui restaurada minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Então a gente vai vendo, como os planos de Deus eles são traçados. A gente só compreende os planos de Deus quando a gente olha para trás. Muitas vezes no presente a gente não entende o que está acontecendo, mas quando a gente olha para trás a gente entende. Como assim? Se o copeiro tivesse saído daquela cela e tivesse falado em José, talvez José tivesse saído da prisão, talvez ele tivesse voltado para a casa dos pais, e agora, nesse momento que o faraó precisava de alguém para interpretar os sonhos dele, talvez se José não estivesse ali, fosse difícil encontrá-lo, ele poderia estar em outro lugar, em outro país. Então Deus o manteve ali na prisão e quando chegou o momento certo de ele interpretar os sonhos do faraó e ser catapultado para o palácio, então chegou aquele momento e ele estava ali e as coisas começaram a modificar na vida de José.
Bom, seguimos a leitura, verso 15. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, José sempre dando a honra e a glória a Deus, né? Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tinham comido, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. Então agora José vai passar ao faraó a interpretação divina. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. São 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fatura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, porque a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. E esse foi um plano revelado por Deus a José. Então esse é um plano que a gente deve ter no nosso coração e lembrar que sim, anos de fome, de dificuldade podem estar adiante de nós e a gente não tem como saber. Existem crises que não estão no nosso radar, então a gente deve sempre reservar um pouco do que a gente ganha para uma eventualidade. Isso é um conselho divino que pode ser aplicado na nossa vida, né? Então, sigamos no verso 38. O faraó perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Como assim, quem está o Espírito Divino? O faraó era um pagão. Isso já é uma impressão que ele está tendo com a conduta de José, né? Que José vai revelando uma sabedoria divina e ele vai percebendo isso, porque ele conseguiu interpretar um sonho, ele apresentou um projeto para o futuro. Isso despertou foi muito impressionante escutar aquilo. A sabedoria divina, ela é realmente muito impactante. E a gente basta
Deus fala na Bíblia que Ele dá livremente sabedoria para quem pede. Então a gente deve sempre orar pela sabedoria divina, porque ela vem até nós e nos auxilia nos nossos problemas e nos problemas dos outros, né? Então, Faraó diz assim: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Jesus também tinha 30 anos de idade quando começou seu ministério. Isso é uma tipologia, né? Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Então, vamos conversar rapidamente sobre esse capítulo. Muitas pessoas acham que o fato de José ter sido honrado pelo Faraó, porque ele foi muito honrado, ele passou a ser o segundo no comando, usar joias e roupas finas, e andar na segunda carruagem do reino, então ele tinha um carrão. Quando a gente vê a história dele, essa conquista que ele teve não é o ápice da vida dele. Porque a gente tem que lembrar que José é hebreu, ele veio de uma família que tinha uma promessa de Deus, ele veio de uma família que tinha uma ligação profunda com Deus, e ele foi arrancado daquele local e ele foi jogado num outro local.
E nesse local onde ele se encontra agora, ele está numa terra pagã, ele está numa terra que cultua vários deuses, que não tem conexão com o Deus de Israel, com o Deus de José, com o nosso Deus. Então, o fato de ele ser promovido numa terra pagã não é uma coisa maravilhosa no sentido de destino final. É um meio pelo qual José vai conseguir salvar a família e dentre eles Judá. E salvando Judá, ele vai salvar a semente Jesus, que é o Salvador, que é o nosso Salvador. Então, quando a gente estuda essa história, a gente não deve pensar assim, José foi fiel, foi um bom filho de Deus e Deus honrou ele. E a gente não pode achar que esse é o pagamento, né, pelo fato de José ter passado por todas as dificuldades que ele passou e não ter reclamado, não ter se deprimido, não ter se revoltado contra Deus. Sim, ele alcançou a riqueza, ele alcançou o poder, mas isso não é o destino final, nem de José e nem deve ser o nosso. Nós vivemos num mundo em que as pessoas buscam essas coisas que José alcançou, o poder, a fama, o dinheiro, mas essas coisas não completam ninguém. O que completa as pessoas é o reino de Deus. O reino de Deus é o que faz as pessoas felizes, porque o reino de Deus, ele não é feito de coisas, ele é feito de alegria, de paz e de justiça. E Jesus diz isso. A primeira coisa que Jesus diz quando ele sai do deserto, depois de ser tentado, ele disse: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Então, Jesus passa todo o tempo do Velho Testamento ensinando sobre o que é o reino de Deus e como é maravilhoso fazer parte desse reino de Deus. E José não está agora no reino de Deus, ele está no reino do Egito. Ele está num mundo material onde não existe nenhuma preocupação com o nosso Deus, com as regras de Deus, com o conforto do reino de Deus. Ele está vivendo num país que possui, inclusive, mais tarde a gente vai ver uma cultura de muito imoral no aspecto sexual, em vários aspectos. Então ele tá ali naquele local, ele ganha uma esposa egípcia, ele ganha filhos egípcios, ele tá debaixo do governo de um faraó, então isso não é o ideal. E a gente verifica que o coração dele tá no lugar certo, mesmo depois de ele receber todas essas honras. A gente vê que o coração dele está no lugar certo porque a gente vê que ele nomeia os 2 filhos dele com nomes hebreus. E os significados desses nomes são muito, muito, muito reveladores do coração de José. O primeiro filho ele chama de Manassés, quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Isso quer dizer, não que ele esqueceu do pai, dos irmãos, da promessa. Ele esqueceu de tudo de ruim que aconteceu. Então, nada que ofereçam para ele vai seduzir ele a ponto de tirar ele do caminho de Deus. Qualquer um que vier acusar a família e dizer, mas eles te venderam, mas eles te traíram, a resposta dele é: eu me esqueci tudo que fizeram de mal para mim. Eu perdoo tudo que aconteceu. Ele não tem mágoa mais no coração. Ele não tem desejo de vingança. Então, Manassés significa tá tudo certo, tá tudo perdoado. Ele não tem mais desejo de vingança. Então, todas essas coisas que ele tá ganhando ali no Egito, ele não tá pensando, agora eu sou poderoso, eu posso me vingar. Tá tudo certo.
E o nome do segundo filho revela que o Egito, por mais que estivesse dando tudo para ele, honra, governo, poder, dinheiro, não é a terra dele. É a terra onde ele está sofrendo, ele não quer estar lá, ele quer estar junto dos seus, onde Deus e o jeito de Deus e o reino de Deus é vivenciado, né? Pelo menos deveria, né? Então, é o que diz Efraim, né? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Não é na minha terra nova, na terra que eu agora amo, na terra onde eu fui honrado. Então, isso é bem revelador do coração de José. E eu escutei um teólogo falando, achei muito interessante, a gente deve cuidar quando a gente ensina essa história de José, principalmente para as crianças, né? A gente não deve ensinar, tá vendo? Se a gente for fiel, como Deus nos honra, e mostrar como exemplo disso esse capítulo. Porque a gente não pode ensinar para as nossas crianças que o objetivo da nossa vida deve ser essas coisas materiais. Isso é muito pouco, isso não faz ninguém feliz. O que faz alguém feliz é o reino de Deus, porque quem faz parte do reino, quem entra no reino, quem é cidadão do reino de Deus, e a gente já sabe como faz para fazer parte do reino de Deus. É simplesmente a gente se arrepender da nossa conduta e declarar Jesus como nosso Salvador. A gente entra no reino, a gente nasce de novo dessa forma. E quando a gente entra no reino, a gente vai desfrutar do reino. A gente vai desfrutar da paz que o Espírito Santo nos dá, mesmo diante de problemas. A gente vai desfrutar da paz quando alguém faz alguma coisa contra a gente não precisa se vingar, porque Deus é o nosso vingador, Ele é justo, Ele vai colocar as coisas no lugar. A gente desfruta de uma alegria, que é uma alegria que convive, que tá sempre fluindo dentro da gente, independente de qualquer coisa. Esse é o reino de Deus. E José sabe disso. Então, tudo aquilo que ele está tendo ali de material não substitui tudo aquilo que ele conhece e que provém do reino de Deus e não do reino do Egito. Então é isso, esse é o capítulo 41. Começa a segunda fase da etapa percorrida pelo filho de Jacó, por José, e ele vai usar todas essas coisas que ele obtém, todas essas honras, todos esses bens materiais, para ser útil para o reino de Deus, para abençoar aquelas pessoas todas que estão ali no Egito. Ele vai ajudar eles na fome, vai ajudar a família dele, vai abençoar a família dele, perdoar a família dele e permitir que a semente siga e a semente vire o nosso Senhor Jesus, que virá como Messias dessa família. Então é isso, no próximo vídeo seguimos no capítulo 42 de Gênesis. Deus abençoe, até mais.